começar essa mensagem no dia de hoje, família. Eu tenho essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Sei que Deus vai falar ao seu coração, então se abra para aquilo que o Senhor quer falar nos próximos 45 minutos, amém? O ano de 2026 começou e com ele muitas expectativas para aquilo que vai acontecer, né? Quando o ano vira, parece que as nossas esperanças se renovam. Aquilo que não aconteceu no passado, parece que num passe de mágica pode acontecer nesse ano, e você fica esperançoso, a sua fé aumenta, e você acredita naquilo que pode acontecer. A verdade é que muitas lutas são apresentadas ao longo do ano, mas existem lutas que parecem permanentes. Entra ano e sai ano, e essas determinadas lutas continuam sobre a sua vida, né? Continuam sobre a vida de todos aqueles que são seres humanos e vivem num mundo caído, num mundo cruel, num mundo onde o maligno é o dono, né? Nós vivemos isso, e é nesse momento, é nesse lugar onde você vive uma luta contínua, que muitas vezes as pessoas têm a tendência de fechar os seus corações, onde esses sentimentos ruins entram, criam raízes, criam coisas profundas em você, onde as pessoas começam a duvidar da bondade de Deus, onde as pessoas começam a duvidar se Deus é bom, porque tantas coisas ruins acontecem, se Deus é bom porque existem doenças, se Deus é bom porque crianças passam fome. E é nesse lugar, quando nós temos esse sentimento em nossos corações, é que algo ruim acontece. Porque quando as pessoas pensam dessa forma, Deus ele não se torna a solução dos problemas, mas ele se torna o vilão de todos os problemas. E quando Deus se torna o vilão de todos esses problemas, as pessoas perdem a comunhão com Cristo, as pessoas perdem a sua fé e a consciência daquilo que Deus é capaz de fazer a despeito das suas lutas e das suas dores. E é exatamente nesse lugar que Satanás quer que você fique, que Satanás quer que você permaneça. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de uma história e contar para você que através desse testemunho Deus mudou muitas coisas. E se você se atentar àquilo que o Senhor quer falar com você no dia de hoje, essa mensagem não é para a pessoa que está do seu lado, essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim. Se nós nos atentarmos à voz do Senhor, aquilo que Ele quer nos direcionar, eu tenho a convicção que nós teremos um ano de 2026 extraordinário, amém? Eu não estou aqui falando frases de efeito ou pregando uma teologia triunfalista. Eu estou aqui consciente daquilo que Deus pode fazer. E Deus, não eu, mas Deus pode fazer do meu ano de 2026 o ano mais lindo da minha vida até agora. Deus pode fazer isso, e Deus pode fazer na sua vida também, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Essa história é uma história que talvez você já tenha ouvido. Eu poucas vezes ouvi alguém pregando sobre ela, mas com certeza você deve ter ouvido, ou já deve ter assistido até mesmo pregação sobre essa passagem. João capítulo 9, versículos de 1 a 11, e nós vamos ler, e diz assim: caminhando Jesus, vinha um homem cego de nascença. Quem aqui já ouviu essa história? Amém? Quase todos. Vamos lá. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que esse nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se, voltando vendo. Então os vizinhos e os que dante o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece ser com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Aqui é importante nós entendermos esse contexto, porque esse contexto passa no ministério público de Jesus em Jerusalém,
em meio a um conflito que vinha crescendo por conta de lideranças religiosas que divergiam da forma como Jesus estava lidando. E esse conflito era muito sobre a perspectiva de quem Jesus era e o significado do sábado. Eles estavam girando em torno disso, quem Jesus de fato era. Jesus era o Messias, Jesus era um profeta, Jesus era um mestre. E a respeito do sábado, porque para o judeu o sábado era sagrado, ninguém podia curar, ninguém podia trabalhar, e Jesus veio e fez tantas coisas no sábado. Esse episódio, segundo alguns teólogos, ele serve como um sinal que revela Jesus e também expõe a visão espiritual, ou então a cegueira espiritual por parte daqueles que julgam. Se você tem o hábito de julgar pessoas, meu amigo, cuidado, porque talvez você esteja cego para aquilo que Deus está fazendo, operando através da vida do seu próximo. Mas quando nós lemos esse contexto, nós também precisamos falar que essa narrativa, ela vem logo depois, lógico, do capítulo 8 do Evangelho de João. E no capítulo 8 existe uma forte discussão, existe um forte embate e um debate no templo, e ele acaba com a tentativa de apedrejamento das pessoas em Jesus. Nesse capítulo 8, Jesus quebra muitos paradigmas, e um deles é que ele perdoa a mulher adúltera. Ele também fala nesse capítulo 8 a respeito dos judeus, ele chama os judeus de filhos do diabo, e é nesse contexto turbulento que essa história passa. E o Evangelho de João, ele organiza basicamente muitos acontecimentos em torno de milagres que apontam para a identidade de Cristo. Dito isso, eu quero abordar com vocês 4 pontos dessa história aqui, e eu tenho certeza absoluta que se você aplicar esses pontos na sua vida, você vai ter um ano abençoado, e não só o seu ano, mas a sua vida pode ser transformada também. Primeiro ponto que nós precisamos entender, que Jesus ensinou para os seus discípulos e para nós que vemos ainda hoje isso, é: entenda a causa. Repita comigo assim: entenda a causa. No versículo 2, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta pode parecer um tanto quanto estúpida ou ignorante quando nós olhamos com a nossa perspectiva. A gente não imputa a culpa a alguém por conta de uma doença que ela vive. Quando nós vemos uma pessoa enferma, com câncer, com uma depressão, ou então com outro tipo de doença, a gente não fica cogitando o que essa pessoa fez para que ela vivesse isso. Mesmo quando você tem, por exemplo, doenças que se contraem através de relações ou tudo mais, a gente não fica olhando a respeito de uma perspectiva de: ah não, essa pessoa tem isso porque ela fez isso. Geralmente para pessoas comuns, nós olhamos com dó, olhamos com piedade. Poxa vida, que pena, que triste que você está passando por isso. Então, por mais que pela nossa perspectiva seja algo absurdo, naquela situação, para aquele tempo, era algo comum. Era algo comum associar enfermidades, associar deficiência a uma culpa moral, por conta de um pecado. Não é um absurdo isso? Sim ou não? Agora assustei. Só eu acho um absurdo? É um absurdo, sim ou não? Sim. Agora, pasmem, existem como que eu posso dizer? Existem algumas denominações que ainda no dia de hoje colocam culpa em pessoas por conta das suas doenças. Você com certeza já ouviu frase do tipo: você está enfermo, então você deve estar em pecado. Ou então aquela outra frase: se você não foi curado, é porque você não teve fé o suficiente. Esse tipo de frase expõe como que eu vou te dizer? Expõe uma falta de maturidade espiritual e também uma maldade de um tamanho surreal. Sabe, e Jesus quebrou esse tipo de pensamento da época e ainda hoje deseja quebrar esse tipo de pensamento. Ele não diz e nunca apontou, na verdade ele foi contra, ele diz que não existia uma correlação entre as enfermidades e os pecados das pessoas, mas que ali, através daquela enfermidade, se manifestaria a glória de Deus, se manifestaria o testemunho do Senhor. O mundo é cruel, não porque Deus não se importa.
O mundo é cruel não porque Deus fechou os seus olhos e não tem poder para fazer diferente. O mundo é cruel porque o pecado entrou no mundo com Adão. O mundo é cruel porque o homem decidiu desobedecer. Coisas ruins acontecem na sua vida porque provavelmente você não está ouvindo a voz do Senhor. E eu preciso dizer isso porque existe uma grande terceirização de responsabilidade, muitas vezes da nossa parte, para aquilo que tem acontecido, para as consequências das nossas atitudes. O mundo é cruel porque Adão desobedeceu. O pecado entrou por conta dele. E por conta desse pecado, tudo o que há de mal no mundo, miséria, doença, morte, desigualdade, preconceito, tudo o que é mal entrou por conta do pecado. E nunca foi um plano de Deus para a humanidade, mas através de uma insatisfação. A insatisfação do homem gerou uma rebeldia, e a rebeldia fez o homem se voltar contra Deus. Sabe qual foi a insatisfação? E muitas vezes a insatisfação que nós temos é achar que aquilo que o Senhor nos deu não é o suficiente. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham tudo, eles tinham comunhão, eles tinham plenitude na presença do Senhor, mas não era suficiente. Eles tinham que ter o entendimento daquilo que era bom e não. Por isso decidiram desobedecer. Satanás a mesma coisa. Satanás era um ministro. Satanás, na verdade, ele não chamava Satanás, era, Lúcifer. Ele era uma pessoa ali que convivia, mas a insatisfação fez ele desejar algo que não lhe pertencia, a glória de Deus. E é nesse lugar que nós estamos. A insatisfação gerou a rebelião, que gerou a queda, que gerou o pecado e que gerou todo o mal que nós temos no mundo. Aí muitos dizem: Adão, se eu te encontrar no céu, a gente vai bater um papo, a gente vai trocar uma ideia. Quero entender porque uma ordem tão clara, tão direta do Senhor, você não conseguiu obedecer. O problema é que nós mesmos fazemos isso constantemente. Queremos sempre mais quando Deus já disse não. Queremos sempre insistir quando Deus disse não filho, agora não é a hora. E a gente fica lá: não Senhor, mas eu acho que dá, deixa eu tentar aqui do meu jeito, deixa eu aplicar com a minha força, deixa eu fazer dessa forma. E o Senhor está dizendo não, e você está indo. Não é sobre uma confiança plena que você tem no Senhor, ou então naquilo que o Senhor tem para mim, mas é sobre uma insatisfação que me direciona a me rebelar contra Deus, a começar a questionar se aquilo que Deus me deu é suficiente ou não. E no final, quando as coisas derem errada, eu terceirizo a responsabilidade e falo que a culpa é dos outros, não minha. Muitos estão vivendo uma vida fracassada, não porque Deus quer, mas porque escolheram livremente fracassar desobedecendo, cedendo aos desejos da carne, assumindo responsabilidades e posições que Deus não deu a eles. E eles nem têm o peso, nem têm a massa para carregar esse tipo de situação. Deixa eu falar uma coisa para você: terceirizar a responsabilidade não é papel de cristão. Um cristão de verdade assume a culpa, como Davi fez. Quando Davi pecou, o profeta foi confrontar o profeta Natã. Davi se arrepende, se quebra na presença do Senhor e fala: Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, sabe, Senhor? Ele diz no final do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e verdadeiro, um coração disposto a te agradar. A terceirização de responsabilidade não deve estar na nossa vida. Adão terceirizou responsabilidade. Quando Deus volta ao Éden e fala: Adão, cadê você? O que você fez? Ele falou: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Quase que ele disse: Senhor, eu não pedi, o Senhor me deu. E ela fez tudo isso aí, ó. Aí Deus vai falar com Eva: Eva, o que você fez? Deus, foi a serpente. Foi a serpente que fez isso. Como se a serpente tivesse apontado uma arma na cabeça dela e: come essa maçã agora aí. Sabe? Adão pecou porque quis, Eva pecou porque quis. E você, quando peca porque você quer pecar. Ah, Ramon, mas é muito fácil você falar isso. É muito fácil você falar porque você não sabe a minha vida. Eu de fato não sei, mas o que eu sei é que existe uma luta relatada lá em Gálatas entre a carne e o Espírito. E o que eu sei é que se a carne está vencendo, é porque o Espírito não está tão forte em você quanto ele deveria estar. A culpa dos seus pecados não é do seu pai que foi abusivo,
não é do seu marido que é omisso, não é do seu filho que é rebelde, não é da sua esposa que não se cuida. A culpa do seu pecado é 100% sua. 100% sua. Satanás joga a isca, você decide se você quer ou não morder essa isca. Muitos têm mordido e aí, cara, a queda é muito grande. Quanto à enfermidade, Jesus já disse, ninguém cometeu pecado, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus pode fazer ainda hoje a sua glória se manifestar através das suas áreas de dificuldade. Deus pode fazer isso, mas não se esqueça, Deus nunca é o culpado dos seus problemas. Deus é a única pessoa verdadeiramente que quer te ajudar. Não estou falando que talvez dentro das suas áreas de dificuldade não existam amigos, não exista uma esposa amável que queira te ajudar, mas Deus, Ele te ama tanto, que enviou o seu Filho Jesus para te ajudar em todos os processos da sua vida. Você precisa aceitar isso, tomar para você as palavras que o Senhor já entregou e fazer acontecer. Esse homem tomou, esse homem entendeu o processo. Esse cego, não se sabe muito da história dele, não se sabe quantos anos ele tinha, não se sabe o que foi depois da sua vida, mas o que nós sabemos é o principal. A graça de Deus encontrou a vida desse homem e mudou a sua história para sempre. Antes um homem cego, depois que teve contato com Jesus, o homem que passou a ver. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é: receba a direção. Então, se no primeiro eu disse, entenda a causa, no segundo nós precisamos receber a direção do Senhor. Se você entendeu que Deus não é o problema, não é a causa dos seus problemas, você precisa ouvir as direções que o Senhor tem ministrado sobre a sua vida. No versículo 7, na primeira parte, diz assim: cuspiu na terra, tendo-lhe feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O tanque de Siloé, é mencionado em João 9, pelo menos por 3 principais razões: histórica, narrativas e teológicas. Eu vou explicar rapidamente cada uma delas. Primeiro, histórica, porque o tanque de Siloé era um lugar real e conhecido pelo povo de Jerusalém. Siloé era um reservatório, era uma piscina alimentada pela fonte, ali pelas águas de Gion, e ela era ligada aos túneis do rei Ezequias. Quem já foi para Israel numa caravana, talvez já tenha passado por lá. E a verdade é que João menciona isso, e esse lugar dá um sentimento de concretude, e é um ponto específico da cidade, onde o homem podia entrar, se lavar e sair. Então, pensando na parte histórica, era algo concreto, era um lugar que existia, o povo sabia, por isso que Jesus manda aquele homem ir àquele lugar. Segundo ponto, que é a narrativa, porque ele cria uma ação obediente verificável. O que é isso? Jesus não apenas declara cura para aquele homem, Jesus manda ele andar pela cidade até chegar no tanque de Siloé, se lavar, e no caminho a cura acontece. Entenda que um homem cego andando por um caminho para se lavar num tanque, chega naquele lugar, todos vendo ele caminhando até o tanque de Siloé, ele se lava no tanque de Siloé e volta caminhando. As pessoas viram como aquele homem entrou no tanque, como aquele homem saiu do tanque. Então, pensando nas narrativas, era extraordinário, porque ninguém podia falar que não viu. Esse testemunho não foi um testemunho particular, ele se torna público para que pessoas que estivessem ao seu redor vissem a glória de Deus se manifestando. E ele é teológico, porque João faz questão de explicar. Não sei se você percebeu, quando nós lemos no texto lá do versículo 7, que João explica o que significava Siloé, que era enviado. E esse detalhe revela o ponto central do Evangelho. Jesus é repetidamente apresentado como um pai, como aquele que o Pai o enviou. Então, assim, lavar-se no enviado funcionava como um sinal, e esse sinal aponta para a cura de Jesus, e para que a verdadeira cura a respeito de uma visão, a respeito de um encontro verdadeiro, viria através daquele que foi enviado pelo próprio Deus.
Então João 9 ele detalha isso, esses 3 pontos: histórico, uma narrativa e teológico, e aponta para esse lugar. Agora, sabendo disso, nós precisamos continuar refletindo sobre aquilo que nós estamos ouvindo. Deus deu uma direção, Jesus deu uma direção, esse homem recebe uma direção. Sabe, naquele tempo Jesus estava como homem, hoje não mais está como homem, Ele é nosso Senhor e Salvador, está presente, mas não mais como homem. E as pessoas viam Jesus e os seus direcionamentos do tipo: o que você quer? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que você quer? Eu quero ser curado. Eles tinham essa conversa particular com Jesus, face a face. Hoje, Jesus continua falando, mesmo que não está entre nós. Agora, o que nós precisamos destacar aqui é, para que esse homem recebesse essa direção, ele precisou ouvir a voz do Senhor. Não que Deus não pudesse, não que Jesus não pudesse se manifestar em meio ao barulho. Jesus faz as coisas acontecerem, mas a verdade é que ele, estando naquele lugar, longe do barulho, recebeu um direcionamento de Deus. Não porque Jesus não podia falar, mas porque Jesus queria chamar a atenção para aquilo que de fato é importante. Sabe, na nossa vida muitas vezes nós estamos vendo Jesus tentar falar conosco, mas os barulhos, as distrações têm nos levado a um lugar de afastamento. E aí você se afasta, e aí você não ouve a voz de Deus, você não ouve os direcionamentos, e a culpa pelo silêncio não é a muvuca que caminha junto com você, mas é Deus que não quer falar. Você percebeu que Deus sempre fala? Deus sempre fala, meu amigo. Fala através da palavra, fala através de louvores, fala através de pessoas, Ele continua falando. Agora imagine um ambiente cheio de barulho, cheio de distração, como que você vai ouvir Deus falando com você? Eu li a história uma vez de um menino, um homem, e esse homem era um homem muito trabalhador, muito dedicado no seu trabalho, muito dedicado no seu emprego, mas gostava de conversar, gostava de falar, e no seu trabalho se distraía facilmente com outras pessoas. Era um cara extremamente esforçado, habilidoso naquilo que fazia, e como ele trabalhava numa fábrica, as máquinas faziam muito barulho, a ponto dele ter que chegar muito perto e se distrair dos seus afazeres para conversar com pessoas. Um dia, mesmo depois de ser alertado pelos seus supervisores ou seus chefes, ele continuou fazendo, até que um dia ele se distraiu, foi falar ao pé do ouvido de um amigo lá do trabalho, soou uma sirene que ele não ouviu da sua máquina, e a sua máquina gerou uma explosão onde atingiu a sua perna e amputou a sua perna. Sendo que se ele tivesse no seu lugar, não tivesse distraído facilmente apertando o botão, aquele homem poderia salvar não somente a sua perna, mas salvar também a estrutura daquela máquina e enfim. Ramon, o que isso tem a ver com a história que você está contando? Essa história desse homem, ela pode ser aplicada num contexto cristão, facilmente ilustrando a importância de ouvir a voz de Deus e de estar atento a sinais, que mesmo em meio ao caos, as distrações da vida cotidiana nos levam para um lugar talvez ruim. Assim como esse homem se deixou levar pelo barulho e pela urgência, de querer conversar com os seus amigos e com os seus colegas, muitas vezes nós nos distraímos com preocupações e pressões do dia a dia e perdendo de vista a orientação divina do Senhor. No cristianismo, frequentemente, Deus fala conosco de maneira sutil. Deus não vai aparecer na praia para você, meu amigo, com uma faixa num avião, sabe aqueles aviões que passam? Deus não vai aparecer: filho, estou tentando falar com você, Ramon, CPF tal, vá para o seu quarto orar. Não. Ele pode fazer? Lógico que ele pode. Ele pode fazer um dinossauro aparecer no meio do mar, falar com você, mas muitas vezes é no quarto, no seu íntimo, joelho no chão, que Deus vai se revelar, para te livrar de situações difíceis, como aconteceu com esse homem. Você precisa receber uma orientação e uma direção do Senhor, e para receber a direção, você precisa estar com os seus ouvidos afiados. Eu tenho um cachorrinho novo, o bicho já pesa 30 quilos, é um Golden. Eu não sei o que eu fico aí inventando para minha cabeça, Eu já tenho 3 filhos,
um monte de ovelha, que dá trabalho, mais que o cachorro, e um cachorro, gente, que para eu tirar as necessidades dele, eu precisava de um container na minha casa. É um Golden, que ele tem 7 meses agora, ele pesa 32 quilos. Eu não sei se eu comprei um Golden ou um elefante, ele é enorme. Mas uma coisa que é engraçada, quando eu olho para o Mac, ele chama Mac, sabe por que Mac? Mac de McDonald's. E ele chama, a Erika queria colocar McDonald's Pozella Vilar, eu falei, não, isso é demais, vai ser só Mac. Mas uma coisa que é engraçado, sempre quando a gente está em algum lugar, às vezes a gente vai passear na rua, eu solto um pouco ele da coleira, ou então a gente está brincando em casa, quando eu falo, ele vem rapidamente. Por quê? Porque ele aprendeu a ouvir a minha voz, porque o seu ouvido está afiado a ouvir a minha voz. Agora nós precisamos da mesma forma estar afiados, os nossos ouvidos atentos para receber a direção do Senhor, porque, cara, Deus vai te dar direções às vezes muito claras, outras vezes não, Ele vai querer que você se retire, que você ore, que você busque a presença dEle, para que Ele fale de maneira mais objetiva com você. Mas fato é, nós precisamos da direção do Senhor. Quem aqui precisa da direção do Senhor por o ano de 2026? Vamos ser muito sinceros, quantos aqui durante o ano de 2025 tomaram decisões achando que estavam indo bem, mas que hoje reconhecem que não foi a direção do Senhor? Amém? Todos nós. Sabe por que isso aconteceu com você? Sabe por que isso aconteceu comigo? Porque nós muitas vezes somos enganados. Mas existe algo para você não se enganar e conhecer a voz do seu Senhor. Jesus disse, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Você precisa estar atento, ou em vida de obediência, de santidade, se arrependendo todos os dias do seu pecado, para que então os seus ouvidos possam ouvir a voz do seu Senhor. Amém? E receber a direção dos céus. A terceira, depois de receber a direção, obedecer a direção. São coisas distintas. Você pode receber uma direção e simplesmente não obedecer. Não é assim com os nossos filhos? Você fala uma vez e eles podem obedecer ou não obedecer. Você ensina uma ovelha a fazer algo e ela pode obedecer ou não obedecer. Eu ia fazer uma piada com você, Wesley, mas eu vou te poupar, que você é visitante hoje aqui. Na vida é assim. A nossa vida é feita de escolhas. Agora esse homem decidiu obedecer. Ele recebe uma direção e ele obedece. Lá no versículo 7, a continuação do versículo que nós lemos no ponto anterior, diz, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Deixa eu te falar uma coisa, a obediência, quando você obedece aquilo que o Senhor te manda fazer, você nunca vai ter prejuízo. Me mostra um personagem na Bíblia, que obedeceu o direcionamento do Senhor e quebrou a cara. Me mostra um personagem na história, que ouviu a voz do Senhor, foi obediente, cumpriu o propósito e se ferrou. Não existe. Se nós pegarmos na história da Bíblia, eu vou ler alguns para vocês aqui, de forma bem rápida. Abraão recebeu uma ordem do Senhor de deixar sua terra natal e ir para uma nova terra. Talvez você pense, cara, que loucura, como que eu vou sair daqui e vou para a Americana? Não, Deus não tinha falado o lugar para ele. Deus só falou, sai da sua terra e vai, e eu vou te mostrar o caminho. Sabe o que aconteceu? Abraão obedeceu. E porque ele obedeceu, ele se tornou pai de multidões, de muitas nações. Moisés foi chamado por Deus através de uma sarça ardente. Depois de ter matado um egípcio e ter fugido para o deserto, para libertar os israelitas, Deus o chama através de uma sarça ardente para libertar o povo da escravidão. A história você conhece, mas eu preciso te lembrar que a obediência de Moisés resultou na libertação do povo e na condução do povo à terra prometida. Se nós pegarmos a história de Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele seguiu a direção do Senhor após a morte de Moisés e liderou o povo à conquista da terra de Canaã. E ele também foi bem sucedido em suas campanhas militares e na divisão das terras. Se nós pegarmos a história de Débora, uma juíza extraordinária,
profetiza do Senhor, recebeu uma orientação de Deus, dos céus, para liderar o povo de Israel numa batalha contra os cananeus. Sabe o que aconteceu? A obediência levou à vitória do povo de Israel. Se nós olharmos a história de Davi, que foi ungido rei por Samuel, seguiu a direção do Senhor, enfrentou Golias, e não somente se tornou rei porque enfrentou Golias, mas um dos principais reis, e o homem segundo o coração de Deus. Isaías, o profeta Isaías, recebeu visões e palavras de Deus, e obedeceu, e levou uma mensagem de esperança e arrependimento para todo o povo de Israel. Maria, mãe de Jesus, recebeu a visita do Espírito Santo, e a promessa de que dela viria um filho, e o filho seria o Salvador. Obedece, e se torna uma mulher extraordinária, que mudou a história, dando à luz ao homem que é o nosso Salvador. Os discípulos, muitos dos seguidores de Jesus, como Pedro e João, deixaram as suas redes e os seus empregos para segui-lo, recebendo a direção e se tornando então pilares da igreja primitiva. Paulo, que inicialmente era um perseguidor de cristão, e teve o seu encontro através de uma visão na estrada a caminho de Damasco, e após essa experiência, obedeceu e se tornou um dos maiores apóstolos. Pensa no tanto de livro que Paulo escreveu do Novo Testamento, e Paulo espalhou o Evangelho para todo o Império Romano. Noé recebeu instruções de Deus para construir uma arca em preparação do dilúvio, e a sua obediência salvou a sua família e os animais escolhidos, preservando a continuidade da criação. Me fala, eu poderia listar mais 15, mais 20, mais 30 pessoas que receberam a direção, a orientação, obedeceram e foram bem-sucedidas. Agora, todas essas pessoas, por mais diferentes que fossem as épocas, obedeceram. Esse homem da mesma forma obedece, e viu o seu milagre acontecendo. E aqui é algo importante a ser dito. Existia uma ação que esse homem precisava tomar, para que ele fosse curado. Ele precisava caminhar até o tanque de Siloé e se lavar. A pergunta que fica é: e se ele não fosse? E se ele não decidisse não caminhar até o tanque de Siloé? Será que ele seria curado da mesma forma? Sabe, eu acredito que Deus poderia curá-lo, mas talvez ele não fosse curado, porque nós precisamos entender que a obediência, ela precede o milagre. A obediência, ela precede o milagre, ela abre as portas para aquilo que Deus vai fazer. Se Deus te pediu alguma coisa, tem um propósito. Talvez você pense: não faz sentido nenhum, aquilo que o Senhor está me pedindo hoje não faz sentido, não tem nexo, é perda de tempo. Meu querido, experimente obedecer, para você ver aquilo que Deus vai fazer. Deus não vai te pedir coisas sem sentido, Deus não vai te pedir coisas simplesmente para você perder seu tempo. Deus quer testar seu coração, Deus quer ver o quanto você o ama, o quanto você confia na sua presença, sabe? Claro que Deus opera de formas diferentes em cada um de nós, mas a verdade é uma só. Se você obedecer aquilo que Ele te pediu, você vai ver algo lindo, sabe? A decisão, ela é sua. A obediência ao Senhor, ela traz consequências terrenas. Lá em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 3, fala isso. Diz assim: se atentamente ouvires a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Deixa eu te falar, a obediência traz tantas coisas boas. A obediência traz paz e satisfação. A obediência traz crescimento espiritual, ela traz recompensa celestial e ela traz a salvação. Segundo nós podemos ler lá no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Então deixa eu te falar uma coisa, obedecer a Deus é sempre o melhor. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Deus pode ter te dado direções claras e objetivas, do tipo: quebre essa aliança, quebre essa amizade, deixe para trás o seu passado, e você está lutando para obedecer essa direção, você nunca vai progredir.
Você aparentemente até pode dar alguns passos, mas você nunca terá uma libertação, sabe, verdadeira daquilo que o Senhor quer fazer. Não existe obediência parcial. Eu falei no ano passado a respeito, em uma mensagem eu falei, obediência parcial é desobediência. Experimente obedecer ao Senhor de forma integral para você ver o milagre. Esse homem, ele não foi simplesmente até o tanque, ele se lavou no tanque. Ele não simplesmente, Deus com a sua saliva, Jesus passou nos seus olhos e ele ficou bem, não. Ele obedeceu a um direcionamento, vai e se lava. E por conta da sua ação, ele voltou vendo. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele quer que você obedeça de forma integral às suas ordens, para que então você tenha uma vida transformada. Se lembre disso, a obediência precede o milagre. Se você obedecer, você vai ver o milagre acontecendo. Não ouse brincar com o Senhor, não ouse duvidar da soberania do Senhor. Deus sabe o que faz, Ele tem o jeito dEle, a forma dEle, e você não é ninguém para questionar se faz sentido ou não. Simplesmente obedeça, e você vai ver aquilo que Deus vai fazer. E o quarto e último ponto que eu quero falar com vocês, é reconheça quem fez. Esse aqui é um ponto muito legal, especialmente nos dias de hoje, onde as redes sociais falam mais do que as nossas ações verdadeiramente, não é verdade? As pessoas estão quebradas emocionalmente e postam selfie sorrindo. As pessoas estão quebradas financeiramente e postam fotos regadas de luxo, de ostentação, quando não tem nada. A internet é um mundo da mentira, onde a verdade é a única coisa que não aparece. Eu não estou falando aqui em todos, tá, gente? Existem muitas pessoas que postam a verdade como ela é. Eu amo o Lamartine e eu creio que Deus tem algo especial com ele, com relação à internet. Ele posta vídeo de pijama e tem 15 milhões de visualizações. Eu brinquei com ele outro dia, eu falei, é impressionante, você fala assim, 3 coisas que você precisa falar para o Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pá, 30 milhões de visualizações. Vou eu falar 3 coisas que você precisa falar para o Espírito Santo. A primeira que vai comentar é cala a boca. Existem pessoas reais que fazem um bom trabalho a serviço do reino, mas nós precisamos reconhecer quem faz as coisas nas nossas vidas. Muitas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que pedem coisas para o Senhor. Senhor, alavanca o meu trabalho, alavanca o meu chamado, alavanca o meu ministério, alavanca o propósito da minha vida. Senhor, me dê esse emprego que o Senhor vai ver o que eu vou fazer. E fala, e pede, e o Senhor olha e fala, tá bom, vou te dar, e dá. Sabe o que acontece? Nunca mais voltam. Simplesmente se esquece quem foi o responsável pelo milagre. Para mim, além de burrice, é ingratidão. Deixa eu te falar uma coisa, você pode ser talentoso, cara, você pode ser bom, você pode ser habilidoso, você pode ser um gênio, mas sem o favor e a mão poderosa do Senhor, você é um ser fadado ao fracasso. Eu não estou jogando praga aqui não, eu estou falando sério. Se você se colocar como Senhor da sua vida, cedo ou tarde você vai cair, cedo ou tarde você vai tomar um tombo que vai te envergonhar, e esse tombo vai servir para que a glória de Deus seja manifesta quando Ele te reerguer. Mas você precisa entender que não é as suas habilidades, não é a sua capacidade, não é, sabe, uau, como eu sou eloquente, não, é a mão poderosa do Senhor. Eu conheço pessoas que tinham suas empresas estabilizadas, voando financeiramente, cara, crescendo assim, ganhando dinheiro pra caramba, mas por não entenderem que é bondade do Senhor, por não entenderem que quem fez foi o Senhor, do dia para a noite quebraram. E até hoje, se você ouvir essas histórias, você fala, amigo, com a empresa que você tinha na mão, era impossível você quebrar. E eles conseguiram. Por quê? Porque uma coisa é você caminhar com as suas próprias forças, outra coisa é você ter o favor do Senhor caminhando ao seu lado. Não é verdade? No meio esportivo é a mesma coisa. Eu acho que é indiscutível que o Neymar é muito mais habilidoso que o Kaká. Sim ou não? Sim ou não? Né? Quem gosta de futebol sabe do que eu estou falando. Mas existe algo que o Kaká tinha, ou tem, na real, que o Neymar não tem, que é o favor do Senhor.
E o favor se adquire com intimidade. O favor se adquire com relacionamento. O favor do Senhor se adquire quando você reconhece que sem o Senhor você é nada. O favor se adquire quando você entende que você tem um propósito maior do que a sua própria profissão. Kaká ganhou uma bola de ouro no ano de 2007, melhor do mundo. Neymar não tem esse título, embora jogou muito mais bola do que o Kaká. Mais uma vez, meu amigo, muitas vezes as coisas não acontecem, não é porque Deus pesou a mão sobre você, porque Deus quebrou o seu negócio, mas porque você sem Deus é como um navio sem direção alguma, que pode bater facilmente em qualquer coisa que está submersa. Existem histórias na Bíblia, como por exemplo a história dos 10 leprosos, que pediram para serem curados. Quem lembra dessas histórias aqui? Deus dá a direção, Deus manda, fala, vai lá, se encontra com o sacerdote, eles vão até os sacerdotes, então eles recebem, eles entendem a sua situação atual, entendem a causa da sua lepra, né? Não colocaram culpa em Deus, eles recebem uma direção, eles obedecem a direção, eles vão até o sacerdote, mas somente um volta, somente um voltou para reconhecer. Existem muitas pessoas que agem dessa forma, e essa é uma forma de desonrar ao Senhor, e você não pode cair nesse lugar. Nessa história, esse homem que desde sempre era um cego, sabia que uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa extraordinária, compassiva, tinha feito um milagre. Ele diz lá no versículo 10 e 11, perguntaram-lhe pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, um homem chamado Jesus fez tudo, fez lodo, untou meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Deixa eu te falar uma coisa, dê crédito à pessoa certa ao seu sucesso. A sua esposa pode ter sido uma das suas maiores incentivadoras, mas sem a mão do Senhor, você não seria quem você é. Sabe, o seu marido pode ser aquele cara que vai te impulsionar, mas sem a mão do Senhor, você não seria o que ele é. Você não seria quem você é. Você tem qualidades, mas você precisa entender que Jesus é bom. E eu quero terminar essa mensagem lendo esse texto que está lá em Romanos, capítulo 11, 36. Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romano aqui, esse trecho final nos lembra da soberania de Deus. E como todas essas coisas, sabe, da importância de reconhecê-lo como fonte, como sustento, e o propósito final das nossas vidas e de toda a criação. E essa compreensão, ela pode moldar a maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos, ela pode nos mostrar o mundo e como nós adoramos a Deus. Mas nós precisamos confessar com a nossa boca que Ele é a origem de tudo, e é a origem de todas as coisas, que Ele é a sustentação da nossa vida no nosso dia a dia, que Ele é o propósito final, tudo vem dEle, toda dádiva e todo dom perfeito vem dEle, e tudo volta para Ele. Então entenda a causa, sabe, entenda aquilo que você tem vivido, como você tem vivido, receba a direção, obedeça a direção, e entenda que foi o Senhor quem operou o milagre na sua vida, não foi homem. Pare de procurar profeta, meu irmão. Esse é o ano que você tem que romper com essa mentalidade dependente. Você não depende de profecia, você depende de Deus. Você não depende de profeta te entregar uma mensagem, você depende de relacionamento com o Senhor, para que Ele te entregue mensagem, ou então para que Ele use pessoas para te entregar mensagem. Mas eu quero falar, se Deus tem algo para você, Ele manda entregar na sua casa, na sua porta. Existem pessoas que andam mais atrás de profeta do que de Deus. É tempo de mudar, família. É tempo de nós crescermos espiritualmente, é tempo de nós alcançarmos um outro patamar de maturidade. Eu falei aqui o ano passado, existem pessoas que estão há 10 anos frequentando a igreja e caminham como se estivessem aprendendo a andar,
quando já deveriam estar correndo com passadas largas e firmes. Esse é o ano que nós precisamos nos arrepender de todo o retrocesso que nós tivemos nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para o alvo, olhar para Jesus e entender que tudo vem dele e tudo volta para ele. Receba a direção do Senhor, obedeça e saiba que Deus quem fez. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Eu queria falar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez, ou então a segunda, ou então você já frequenta aqui há um tempo, mas nunca confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é um ponto importante na sua vida, porque isso pode mudar a sua história. Esse homem se encontrou com Jesus, e porque recebeu a sua orientação, teve a sua visão restaurada. Hoje o Senhor está te encontrando neste lugar, nessa noite, não para que somente as suas questões físicas sejam transformadas, mas para que o seu futuro tenha uma nova história, para que no seu futuro haja o plano de um dia você estar ao lado do Senhor, do Rei dos Reis. E para que isso aconteça, é necessário que você entenda que Ele é o seu Senhor e Salvador, e reconhecer que somente Ele é capaz de gerar salvação, somente Ele é capaz de liberar perdão, somente Ele é capaz de fechar feridas que você carrega. Não existe forma melhor de começar o ano de 2026, se você ainda não fez, do que entregando o seu coração para Jesus. Jesus está te falando hoje, você já entendeu quem Jesus é, você já recebeu um direcionamento, essa palavra tocou o seu coração, você decide obedecer, entregando o seu coração e reconhecendo que foi Ele quem te trouxe a este lugar. Jesus morreu naquela cruz por você, Jesus se entregou naquela cruz para que você tivesse um futuro não médio, não medíocre, mas um futuro cheio de propósito, através daquilo que Ele já desenhou para você. Para que esse futuro se cumpra, existem muitas coisas que precisam acontecer, obviamente, mas a primeira delas é a confissão de que Ele é o único Senhor da sua vida, de que você não vai dividir a glória dEle com mais ninguém, não com o seu sucesso, não com as suas habilidades, ou até mesmo não com as suas frustrações. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, eu queria pedir que você levante as suas mãos onde você estiver, e eu quero orar com você. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão e eu quero orar com você. Existe alguém aqui? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém aqui? Fique com a sua mão levantada mais alto para que eu possa te ver. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você que deseja entregar o seu coração para Jesus, levante do seu lugar, e nós vamos orar juntos. Fique em pé onde você estiver e eu quero orar com você. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado, tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Eu queria te encorajar a tomar mais uma atitude, a sair do seu lugar. Pode ficar em pé, irmã. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com vocês. Não precisa ter vergonha. Um dia eu fiz essa oração, todos que estão aqui, que um dia entregaram seus corações para Jesus, pode vir aqui se você deseja entregar o seu coração para Jesus. Todo mundo que um dia entregou o seu coração para Jesus, passou por esse processo. E essa é a forma mais linda de nós começarmos o ano de 2026, dizendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu não estou aqui te prometendo uma vida fácil, mas eu estou aqui te prometendo que o seu futuro foi mudado a partir do momento que você entregou o seu coração para Jesus. E a partir do momento que você disse sim para o Senhor, o Espírito Santo entrou na sua vida e mudou a sua história. Você não é mais um escravo dos seus erros, você não é mais definido pelo seu passado. Deus faz novas todas as coisas, e a partir de hoje você é um filho. Existe o selo do Espírito Santo sendo impresso em cada coração aqui, e você hoje passa a ser conhecido como filho. Você tem nome, você tem identidade, você tem paternidade, você tem hoje pertencimento, você pertence a essa família celestial.
E talvez o ano de 2025 tenha sido um ano difícil, os anos anteriores tenham sido terríveis, mas eu creio que esse pode sim, com esse encontro, ser um ano transformador e um divisor de águas. Eu posso falar, eu era um Ramon antes de conhecer Jesus, e um outro Ramon depois de conhecer Jesus. Jesus mudou a minha história, e eu sei que Ele vai mudar a história de cada um de vocês também. Por isso, meu irmão, se você está sentindo algo arder aí no seu lugar, cara, simplesmente se entregue. Às vezes a gente tende a racionalizar muito. Nossa, não, agora eu vou virar crente, agora eu tenho que usar a Bíblia embaixo do braço, agora não. Deixa eu te falar uma coisa, não é sobre religião, é sobre quem Jesus é na sua vida. É sobre quem você quer que Jesus seja para você. Alguém distante, alguém que você ouviu seus pais dizendo, seus avós dizendo, ou até mesmo um pastor dizendo, ou alguém que você diz, não, esse eu conheço. Esse é o meu Senhor e o meu Salvador. Esse eu tenho relacionamento. Jesus, eu tenho relacionamento. Jesus pode fazer com você. Então, se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Amém? Se não, coloque a mão no seu coração. Se você nos assiste online, pode vir, meu irmão. Deus é bom, é com você mesmo que Ele está falando. Se você está nos assistindo online e deseja também fazer essa oração, após repetir essa oração, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e entre em contato com a gente para que a gente possa orar junto, amém? Repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Eu confesso Jesus, o Senhor, como meu Senhor e o meu único Salvador. Perdoa os meus pecados, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão aqui, Senhor. Eu oro para que o Senhor os encontre, Senhor. Eu oro para que o Senhor fale com eles, para que eles tenham um ano, Senhor, extraordinário na Sua presença. Deus, eles nunca viveram isso, Pai. Que eles possam sentir algo diferente nos momentos de lutas, que eles não se sintam sozinhos, desamparados, mas que eles saibam que o Senhor sempre esteve e sempre os guardou, Deus. Eu os abençoo, Deus, declaro um novo tempo sobre a vida deles, Deus, em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir que vocês acompanhassem a equipe de consolidação. Nós vamos orar individualmente por vocês, em nome de Jesus. Só seguir a equipe aqui de consolidação. Eu queria pedir que a igreja ficasse em pé. Eu queria pedir que você feche um pouco seus olhos. Eu não sei o que você colocou na sua lista de desejos para esse ano de 2026. Eu acho que talvez você pode estar tão desanimado que nem pedido você fez. Você só falou: Senhor, vamos embora, mais um ano aí e vai dar certo. Sabe, mas você precisa entender que Jesus foi enviado não somente para te salvar, mas para te dar uma vida alegre, para te dar uma vida abundante, para te dar a plenitude, para te dar, sabe, o senso de pertencimento. Sabe, esse homem, a história termina dizendo que esse homem disse isso. Eu não sei quem é, eu sei que ele chama Jesus, e ele veio e ele me pediu para que eu fizesse, eu fiz e eu estou curado. Ele nem tinha consciência de que Jesus era mais do que aquele homem que o curou, de que Jesus era o próprio Salvador. Que você tenha essa consciência de que mais do que alguém que pode curar uma enfermidade, Jesus é aquele que deseja que você tenha uma vida abundante, deseja que você tenha uma vida leve, deseja que você, sabe, consiga vencer as suas lutas e as suas dificuldades. Sabe, eu não sei como você
que você sonha para o ano de 2026, mas eu quero te convidar a seguir algo que a Bíblia nos ensina. E se você fizer isso durante o seu ano inteiro, eu te desafio ao final de 2026 falar: eu fiz e deu errado, eu fiz e eu não tive, eu fiz e a promessa não se cumpriu. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou aqui te convidando nessa noite, meu irmão, a fazer um compromisso com o Senhor. Falar: Senhor, eu te buscarei em primeiro lugar ao longo de 2026, e eu buscarei a justiça do Senhor, e eu creio que o Senhor acrescentará todas as coisas na minha vida. E todas as coisas, meu irmão, comece a listar para o Senhor: paz de espírito, paz nos relacionamentos, alegria, abundância na sua casa. Eu não estou falando que você vai ser uma pessoa rica, mas eu estou te afirmando que nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Deus pode fazer o inimaginável se você buscá-lo em primeiro lugar. O enviado se chama Jesus, e Jesus deseja se relacionar com você. Quantos aqui desejam fazer esse tratado com o Senhor? Eu queria convidar você que deseja fazer esse trato com o Senhor a sair do seu lugar e vir aqui à frente, como um ato de fé, como um ato de coragem, de falar: Senhor, eu nem sei como vai ser isso, mas eu quero começar o ano desse jeito, declarando que na minha vida o Senhor vai ser a prioridade, declarando que na minha vida o Senhor vai ser a razão principal de todas as coisas, declarando que na minha vida eu posso ter lutas, eu posso ter guerras, até mesmo fracassar, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Vamos apertar um pouquinho mais para que mais pessoas venham. Se lembre de uma coisa: esse voto não é comigo, esse voto não é comigo, esse voto é com o Senhor. E se lembre de mais uma coisa: eu não estou aqui pregando a teologia da prosperidade, falando para você dar tudo para o Senhor, porque o Senhor é obrigado a te dar e de volta. Não estou falando isso, até porque eu sou contra, e totalmente contra essa teologia diabólica. Eu estou aqui falando aquilo que a palavra de Deus diz: quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta todas as coisas em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus diz, é sobre essa palavra que nós vamos orar. Amém? Eu quero te encorajar, a você que está aqui à frente, se render para o Senhor. Primeiro, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, colocando talvez os seus joelhos no chão, se você puder, e dizendo: Senhor, eu me arrependo. Me perdoa, Deus, me perdoa pela distância, me perdoa pela murmuração, me perdoa pelas coisas ruins que eu disse uma vez. Segundo, entregando para o Senhor o seu futuro, dizendo: Senhor, eu não sei como será, mas eu sei que eu quero que o Senhor me conduza, que o Senhor me direcione, que o Senhor me leve. Terceiro, adorando ao Senhor com todo o seu coração, levantando as suas mãos para os céus e declarando que Ele é santo. O Espírito Santo de Deus, obrigado por inclinar os ouvidos às nossas orações nessa noite, Pai. Não são apenas palavras jogadas ao vento, são compromissos, Pai, são alianças, Senhor Deus, são votos. E eu peço para que o Teu Espírito, neste ambiente, nessa atmosfera, traga verdade, Senhor Deus. Para aqueles que estão aqui, que estão com chamados retidos, Pai, que o Senhor renove a aliança nessa noite, Espírito Santo de Deus. Para aqueles que estão distantes, Pai, que haja renovo, reconciliação, restauração, Espírito de Deus. Neste ano nós clamamos, Pai, para que nós possamos viver em verdade a porção dobrada do Teu Espírito sobre nós, Deus. Nós clamamos agora para que o Senhor renove em nós a fome, que o Senhor renove em nós a sede, que o Senhor renove em nós a expectativa de que o Senhor tem ainda muito mais para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor Deus. Nós agora, como um corpo, destinamos os nossos olhos ao Senhor, a nossa atenção ao Teu Espírito, e dizemos: eis-nos aqui.
Pai, seja lá para onde o Senhor quiser nos enviar, seja lá qual for a direção, Senhor, nas tuas promessas, o Senhor tem o nosso sim, o nosso amém, o nosso compromisso. Nós clamamos para que nós sejamos um povo conduzido pelo Teu Espírito em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor nos ajude a não só se preocupar com aquilo que nós queremos no Senhor, mas com aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. A nossa oração nessa noite é: nos revela, Senhor Deus. Abre os olhos, eu oro agora na autoridade do Teu Espírito, para que as escamas caiam ao chão, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos olhos para ver ao Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir ao Senhor, dá-nos um coração capaz de sentir ao Senhor. Nós clamamos para que a frieza dê lugar a um coração capaz de sentir. O Senhor prometeu, Senhor Deus, em Oséias, que tiraria um coração de pedra e no lugar nos daria um coração de carne, um coração capaz de sentir a sua voz, um coração sensível ao seu toque. E nessa noite nós selamos e se clamamos, Pai, faz de novo nas nossas vidas, restaura as promessas, restaura os sonhos, os projetos, restaura em nós a chama do primeiro amor, não para nossa glória, não para nossa honra, mas para que o Teu nome seja glorificado. Nós entregamos a Ti, Senhor Deus, a primazia dos nossos anos, Pai. Do nosso ano de 2026 declaramos a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos pela Sua presença nesse lugar, nesse primeiro domingo, Senhor. Essa é a nossa primícia ao Senhor, Deus. Deus, que a gente possa desenvolver ao longo desse ano maturidade espiritual, Senhor, que nós possamos ser esticados ainda mais, conhecê-lo ainda mais, Senhor, ouvi-lo ainda mais, Te adorar, Senhor, ainda mais. Que esse seja um ano, Deus, de comunhão plena com o Senhor, Deus, de entender a Sua direção, de ouvir, Senhor, a Sua voz, Deus. Que seja um ano de revelações profundas, de entendimento, Deus. E nós declaramos sobre o Brasil, Senhor, um ano de paz, Deus. Nós declaramos que mesmo em meio ao caos, é o Senhor quem governará os nossos corações, Pai. Nós oramos, Deus, e Te adoramos, pedindo, Deus, que o Senhor nos abençoe ao longo de 2026. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Só uma coisa antes de você ir embora. Eu queria te desafiar ao longo de 2026 a não ser um crente que frequenta a casa do Senhor uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Eu estou falando isso no amor de verdade. Eu cresci, eu nem era cristão de verdade, a minha conversão se deu aos 19 anos, mas eu acompanhava os meus pais e eu entendi desde sempre que relacionamento com Deus se desenvolve não somente uma vez na semana, todos os dias, mas que cultuar é extremamente importante, que estar na casa do Senhor todo domingo é extremamente importante. Assim como você tem o seu trabalho todos os dias, assim como você se relaciona com seus familiares, não pense você que Deus não se importa se você vem à casa dele ou não. Ele se importa e Ele se agrada. Não fosse isso, Ele não inspiraria alguém a escrever: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E eu quero te falar que nós sentimos falta quando você não está presente. Cada um significa um pedaço do corpo. E se você não vem, meu amigo, nós sentimos falta. Então coloque isso na sua agenda como algo prioritário. Mais importante do que um jogo de futebol, mais importante do que até mesmo o seu descanso, virar o domingo na casa do Senhor é algo que tem que ser, inegociável na sua vida. Tá bom? Estou falando isso no amor,
Na verdade nem era para vocês, era para uma outra galera de um outro culto, um outro horário. Brincadeira, para todos nós. Mas que você leve isso ao seu coração, tá bom? Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Semana que vem tem mais em nome de Jesus.